acompanha. Segunda-feira, um dia muito especial, porque segunda-feira, 19 de junho de 2023, depois de amanhã começa o inverno. E as temperaturas já estão bem baixas, né, nesse finalzinho de outono, e a gente vai falar sobre a importância da atividade física. Aliás, Anderson do Prado Pinduca, psicanalista e personal trainer, está aqui com a gente hoje. Bom dia! Bom dia, Marilei. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Mais uma vez, obrigado, né, pelo convite. É sempre fantástico compartilhar com você um bate-papo, compartilhar com os seus ouvintes, né, os seus telespectadores, e falar sobre saúde mental, saúde física é algo que eu amo, adoro e espero poder contribuir um pouquinho hoje com cada um de vocês aí. Eu trouxe um dado importante que o Pinduca vai hoje analisar junto com a gente e trazer alguns direcionamentos que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, alerta que a inatividade física será causa de doenças em 500 milhões de pessoas até 2030. Portanto, daqui a 7 anos, tá? O custo com a saúde para os governos será de 27 bilhões de dólares por ano. E de 194 países, apenas 30% têm diretrizes de atividade física para todas as idades. São números assustadores, não é? São. E hoje a nossa realidade já é uma realidade assustadora, né? A gente não se de- nós não prestamos atenção muitas vezes, né? Porque nós convivemos no meio de pessoas que se movimentam. Então, para quem já faz alguma coisa, isso parece distante, mas isso não é a realidade da maioria das pessoas. Não é. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque existe uma questão de movimentação corporal, essa falta, eu vou falar com vocês sobre essa diferença entre exercícios e movimentação corporal, e existe uma relação que a psicanálise traz, que isso fundamenta todo o meu trabalho hoje, que é o seguinte: se eu sei que o movimento corporal é bom, por que que eu não pratico? Boa pergunta. Segunda-feira é sempre o dia de começar, não é? E começa já o erro, né? Sempre na segunda, Não é? sendo que, na verdade, o dia para começar é É todo hoje, é dia, agora, né? É agora, o nesse presente, momento, né? exatamente. Exercícios e movimentação corporal. Olha só, me chama muito a atenção. Eu venho do meio do esporte, né, como professor personal há quase 30 anos e há quase 10 anos na área da psicanálise, cuidando da saúde mental das pessoas. E o que que acontece? O mercado, ele se movimenta através de modalidades da moda. Ora é o CrossFit, ora é funcional, e ora academia, e depois vem o grupo de esporte lá do beach tênis e futebol, E enfim, corrida. corrida, né? Eu organizava várias corridas, então, Você sabe bem disso, né? exato. Então, o que que acontece? Eu comecei a chamar dessa forma, Marilei. Nós colocamos os rótulos nas modalidades para que isso seja comercializado. E tá tudo bem, tá tudo certo, esse é o Uhum. mercado. Só que eu entro nesse giro da moda, do momento. Então a galera tá indo pro CrossFit, eu vou pro CrossFit. Uhum. Só que o meu traço de personalidade, às vezes, não tem a ver com o CrossFit. Sobe na caixa, desce da caixa, empurra o pneu, sobe no. Enfim, não é aquilo. Né? Eu tenho um traço de personalidade, de repente, para fazer um alongamento, uma caminhada, algo mais tranquilo. Então, quando eu entro nesse rótulo de alguma modalidade, eu posso entrar por influência dos outros e rapidamente sair desse lugar, porque aquele lugar não é o meu lugar. Eu sou um estranho nessa casa. Então, é interessante quando você associa a psicanálise, percebe o seu traço de personalidade e escolhe aquilo que tem mais a ver com você. E aí, uma coisa sensacional: todos os nossos sistemas vitais do corpo, ele funciona melhor com o movimento corporal. Então eu tiro os rótulos, entendam vocês que estão nos acompanhando. Qual é o movimento corporal que você consegue fazer? Você consegue andar na esquina da sua casa e voltar, no quarteirão, no quarto na sua sala, no seu quarto, pegar um colchonete, um tapete e ali se movimentar? Tá ótimo, é isso. Então nós precisamos do movimento corporal. E se nós conseguirmos levar isso através
seja da instituição pública, né, através de programas de governo para que as pessoas se movimentem, através das universidades, das empresas privadas para que as pessoas se movimentem, ou através da educação, que começa lá na escola, que o movimento corporal é importante, nós certamente reduziremos a quantidade de inatividade, de sedentarismo. E aí você trouxe esses números tão alarmantes e às vezes fica muito distante quando eu penso que todo mundo tem que praticar um esporte que você tem que pagar, um esporte que você tem que custear para poder, É. né, ter acesso. Então, eu acho que o caminho não é esse. E lembrando, eu sou um esportista, eu adoro as modalidades que eu pratico e não tem nada errado, mas para a maioria das pessoas, esse não é o melhor caminho. E pensando nisso, né, eu acabei desenvolvendo um programa que se chama Preparação de Corpo Inteiro. E dentro do programa existe alguns exercícios que são exercícios globais, exercícios que você vai demorar aí 15, 20 minutos para fazer num tapetinho dentro da sua casa. Então, para aquelas pessoas que às vezes têm as suas restrições, a ambientes públicos, a academia, tem gente que não gosta. Não. Você vai Depois pegar. da pandemia piorou. Exato. Então você pega lá o preparação de corpo inteiro e se compromete uma vez por dia, 15 O que é minutinhos. a preparação de corpo inteiro? O que eu tenho que ter? São exercícios globais que você não precisa ter. A ideia foi que você não precisasse de nenhum instrumento, nem equipamento, nem Nem espaço, nada. nada. É 1 metro quadrado ali na sua casa, onde você coloca um tapete e vai conseguir levantar e deitar. Né? E ali, esses exercícios são 14 exercícios que você faz uma sequência de 21 repetições, né? Depois que você se habitua, e o só que não é tão só assim, já é o suficiente para tirar você de uma situação de sedentarismo. E aí você vai associar isso a uma caminhada, Esse a já é uma um começo, pedalada, já digamos é um assim. início, é uma porta de entrada. O que eu trago, né, de conceito é qual é a sua porta de entrada, né? Independente do que as pessoas estão fazendo, qual é o fluxo, né, da moda, eu não me importo com isso, mas qual é a minha porta de entrada? Então, eu já até me coloco à disposição de quem está nos acompanhando lá no Instagram, @pinducaprado. Quem quiser receber hoje para os seus acompanhantes aqui, né, do programa, eu entrego gratuitamente esse programa. Como é que eu faço? É só entrar no Instagram, no direct lá e me mandar uma mensagem. Olha, eu gostaria de receber a preparação de corpo inteiro. E eu mando para vocês. Então já manda para mim, eu Já, quero ver, tá? ótimo. E E quero pode. participar. Pinduca Prado, anota aí, lá no Instagram, manda no direct, quero receber O a preparação preparação de de corpo corpo inteiro. inteiro. E eu mando para vocês. Porque a ideia, Marília, é assim, hoje o meu. Sair do sedentarismo. Exato, o meu objetivo é esse, é ajudar as pessoas. Isso virou um propósito na minha vida, eu identifiquei isso. Eu gosto, eu amo ajudar as pessoas. E o instrumento que eu tenho para ajudar as pessoas é o cuidado com a saúde mental, é o cuidado com a saúde física. Então, eu preciso, é óbvio, vender o meu serviço, vender as palestras. Ontem foi muito bacana, nós estávamos lá na Emote Esportes com o Renan Higashi, foi uma palestra sensacional para os colaboradores, mas mais do que isso, eu preciso contribuir, né, fazer valer essa passagem aqui na Terra que é tão Dá a curta. sua contribuição. Exatamente. Quando você fala em palestras, você fala o quê? Olha, a gente alinha o foco. Quando eu vou falar, por exemplo, para 150 goleiros lá na AM Sports, eu trago a relação da saúde mental do atleta. Como esse ambiente ele é pesado, né? A pressão de pais, de técnicos, a pressão que você traz do inconsciente para ser aprovado por seus pais ou pelas representações paternas e maternas. Então a gente escolhe um tema, né? Quando eu vou ontem, por exemplo, o tema era a saúde mental para as pessoas que cuidam de pessoas, porque é um centro de fisioterapia, né, em Motorsports, e lá as pessoas cuidam de gente, mas eles precisam estar bem, então o tema era voltado. Quando é na escola, tem um programa bem lindo, uma palestra que se chama Ensinando Mentes, que é ensinar os professores, os colaboradores da área da educação a começar o seu cuidado com a saúde mental, com a saúde física, para que isso chegue para os alunos. Então a palestra depende, se é no corporativo, né? A gente fala, corporativo é lucro, é produção, mas o quanto isso consome uma pessoa que está menos preparada psiquicamente.
Então, Tem muitas empresas investindo, né, tem, nessa hoje, coisa da saúde mental e corporal. exato. A gente tem visto muito. Tem, e existem algumas formas, né? Você pode, desde uma palestra que é pontual, você vai lá e tenta mexer com as pessoas num período Fazer, de né, 30, um 40 alerta, minutos, né. ali um alerta, até programas continuados, né? Programas que você envolve a galera e traz uma gamificação, mas sempre no princípio do quê? De que todos precisam movimentar o corpo. Quem ganha não é quem corre mais, é quem participa, é quem sai do zero e progride para o nível 1. Então, essa é a ideia, né, das palestras, como te falei, depende muito do público, mas a linha central das palestras é a saúde mental e a saúde física. Porque o corpo não foi feito para ficar parado. Todos os nossos sistemas funcionam melhor quando nós estamos em movimento, né? Nós, às vezes a gente ouve assim, mas lá na pré-história o homem ficava parado para preservar energia, para caçar ou para fugir. Isso é uma verdade. Mas quando eu olho para o meu sistema e eu olho para essa tecnologia maravilhosa que nós temos, que nos leva à falta de movimento, eu preciso começar a movimentar meu corpo. Esses dias, numa palestra para os pais, né, de atletas, foi interessante porque quando eu disse que nós estamos muito melhores do que nós estávamos, aí as pessoas falam, mas como assim melhores? É muita tecnologia, muita tela. Eu falei, pois é, faz o seguinte, pega o seu celular e faz uma selfie agora. Agora, posta isso na sua rede social. Agora manda para mim. Eles fizeram isso imediatamente. E como nós fazíamos isso há 40 anos atrás? Compra um filme, põe na máquina, tira uma foto. Então, nós estamos. Revela Revela quando não queimou. quando não, e o desespero quando queimava. Nossa. Então, assim, nós estamos melhores. Eu não preciso ir contra essa tecnologia, mas eu preciso entender que eu preciso adequar à realidade. Eu gosto de brincar com as minhas filhas, a gente brinca na chuva, a gente sai na rua, né? Elas têm horário de tela que tem que ser muito maior que o meu, porque elas estão muito mais inseridas nesse mundo das telas, mas eu preciso provocar um movimento corporal, né? E quando eu falo, Marilês, movimento corporal, começa em casa, começa comigo, vai para minha esposa, né? Vai para as minhas filhas. Então, não é ir longe para começar a movimentar o ser humano. É dentro de casa, quando eu convido minha esposa para dar uma volta num parque público, sabe? Para pegar as minhas filhas para brincar de pega-pega na frente de casa. Essa é a relação que vai diminuir os custos públicos com doenças, que vai melhorar a saúde da população. Então, está muito mais ao alcance, né, do que a gente imagina. Mandar bom dia para todas e todos que estão com a gente. Estão me perguntando por onde começar. Calma, essa pergunta a gente vai já já responder. Falando aqui com o Pinduca, Anderson do Prado, psicanalista e personal trainer. Essa semana ele recebe nas mãos o jogo interno, a saúde mental dos atletas e a responsabilidade dos pais e técnicos esportivos. O novo livro está chegando. Esse livro foi um livro muito bacana, né, que surgiu dos atendimentos dos atletas. Hoje, eu tenho uma condição, eu atendo garotos a partir de 6 anos de idade. A única condição é que, se for criança ou adolescente, eu só topo a jornada se os pais toparem juntos. Então, a terapia, o trabalho de psicanálise, é feito com a criança e com os pais. E aí, atendendo, eu comecei a perceber o quanto é difícil, por exemplo, para um pai lá de atleta, às vezes entender esse vocabulário da psicanálise. É muito complicado. Quando você vai estudar Lacan, você fica louco. Você vai estudar o Freud, por mais que tenha sido há 120 anos atrás, você fica maluco. E o senso comum tinha dificuldade de entender as mensagens, de traduzir aquilo tudo. Uhum. Então eu transformei um caminho que eu escolhi para justamente ajudar a saúde mental do atleta e levando para os pais e para todos os envolvidos, né, nos clubes a responsabilidade disso. A semana passada foi muito interessante que eu atendi um garoto, você imagina, com 11 anos de idade, o garoto ele tem patrocínio da Adidas, um salário,
ele está num grande clube da capital, ele tem um salário desse clube, um empresário, que é empresário de atletas da seleção brasileira, quer dizer, é um nível internacional, banca a família, banca a moradia da família, tudo isso nas costas de um garoto de 11 anos. E aí o garoto, quando errava no campo, ele ficava nervoso. Mas não é um nervoso da ação, do gesto. De responsabilidade para esse garoto, se amanhã ele deixa de jogar futebol e ele deixa de ter todos esses. Esse menino com 11 anos é o mantenedor da família. Como Muito que a gente, pesado, né? como que a gente alivia isso para um garoto? É. Caso desse, e pega um caso de um menino que o pai falou: olha, você vai cuidar porque é tranquilo, o problema dele, ele só precisa ser mais agressivo dentro do campo. Porque no clube que ele tá tem que ser assim, o clube tem raiz de agressividade, de chegar junto. Aí quando você conversa com os pais e com a criança, ah, mas o meu filho na escola ele é bonzinho demais. Em casa ele é um amor. Para os amigos do condomínio, todos querem que eles sejam irmãos. Então você pensa, um traço de personalidade de um garoto que é bonzinho, o pai exigindo para que ele seja bravinho dentro da quadra, do campo. Não vai acontecer. Então o pai precisa entender esse processo, aliviar essa pressão, a criança tem que entender esse processo, e aí o resultado lá dentro da quadra é sensacional. Porque o que ele precisa é brincar, é se divertir jogando futebol. Então esse trabalho sendo feito, eu trouxe para o livro, né, trouxe uma linha, e esse livro está sensacional e fácil para que as pessoas consigam entender. E se tudo der certo, a semana que vem já estarão aí, né, já estará nas plataformas, né, de distribuição, e espero que contribua com os pais, que contribua com os técnicos, com as comissões técnicas, né, de esportistas. Eu estou dizendo futebol, mas isso vale para qualquer modalidade. Mandar bom dia para o Sidney Pereira aqui no Facebook, ótimo dia. Marilei, estamos vivendo em tempos modernos, mais do que eu gostaria. Hoje temos a inteligência artificial interferindo em todas as profissões. Pessoas estão pedindo, entre aspas, programas de exercícios físicos para essa inteligência. Qual a opinião do nosso amigo Anderson? Olha, eu olho para a tecnologia. Eu acabei agora um curso, nesse momento, com o Felipe Ximenes, que é um curso sensacional, que falava sobre gestão de futebol. Nesse ambiente, nós discutimos bastante essa relação da saúde mental. E a tecnologia, ela pode oferecer o programa de atividade física, o programa nutricional. Esses dias, por curiosidade, eu fui lá e coloquei meus dados e me deu um programa nutricional. Então é o seguinte, quando você vai buscar isso com um profissional da área, você tem a possibilidade de ter algo mais personalizado, algo que seja exclusivo. Então a chance de erro, de intensidade, de volume é muito menor. Agora, não dá para desprezar que também essa inteligência artificial é uma ferramenta para nós. Se eu não tenho acesso, se eu não tenho nada, a chance de acertar, começando por esse caminho, é interessante. Agora, o que é muito importante, sempre nesses programas vem a orientação. Faça isso de forma leve. Né? Às vezes as pessoas perguntam: nossa, mas eu posso fazer exercício físico? Aí eu pergunto assim: você vai no supermercado? Você sobe uma escada? Você limpa a sua casa? Tudo isso é movimentação corporal. Então o que eu não posso é colocar um tênis no pé e sair correndo 5 quilômetros sem ter feito isso na minha vida. Levantando peso dentro de uma academia sem nunca ter levantado um peso em uma academia. Agora, se você já movimenta o seu corpo nas bricolagens, né, nas atividades do dia a dia, você pode começar um movimento corporal. Agora, teoricamente, passa no médico, verifica como está a sua saúde, busca um profissional de educação física. Isso é na teoria, mas na prática é o seguinte: eu já vou até a padaria comprar pão. Por que um pouquinho mais tarde eu não vou até o parque, dou 2, 3 voltas ali e vou para casa depois? Né? Busco na inteligência artificial, por exemplo, formas de me alongar, formas de respirar. Então eu sou bem assim prático no que se diz respeito. O excesso pode te levar
né, a lugares indesejáveis. Mas de forma leve, moderada, é sempre bacana começar o movimento corporal, seja com um profissional ou de repente através de uma inteligência artificial. Nelson Prado Nóbrega, ótimo dia. Maria Inês Soares Costa Neves aqui com a gente. Manda bom dia para Tília Greco. Manda bom dia para Rosemara Camargo. Anaíca me ama. Bom dia, queridos amigos. Amo vocês. Pinduca é nosso parceiro que nos agrega valores. Mandando um bom dia para gente. Ana Cecília Uni Ferreira da Silva. Bom dia, doutora Ana, querida. Aproveitar para mandar um bom dia especial também para o Maurício Moura. Não seria interessante entrar na atividade, seja qual ela for, para saber se é para mim ou não? Ou o fato de descobrir que não é uma atividade para eu praticar pode desmotivar e não fazer a não fazer mais nada? Olha só, né? Vou contar para vocês um caso e aí fica mais fácil de entrar nesse assunto. Eu, logo no início, né, dessa jornada na psicanálise, eu ia cortar meu cabelo num menino sensacional. E aí, um dia eu tava lá batendo um papo com ele, ele falou assim: pô, cara, eu vi você postando aí sobre esses negócios aí de saúde mental e achei bacana, cara, mas eu não vou pra academia, não. Eu falei: ah, você não vai pra academia, cara? Por que você não vai? Ah, eu não curto, cara. Mas você faz alguma coisa? Ah, às vezes eu saio pedalar sozinho. E aí, num bate-papo ali meio descontraído, mas direcionado, né? O analista parece que todo momento tá analisando. Aí, eu comentando com ele da infância, da adolescência, ele foi um menino é, discriminado pelos grupos sociais. Ele era mais gordinho, e aí ele era colocado de lado. E só ele sabe essa dor, né? A nossa dor só nós sabemos. E aquilo para ele doía muito. Então, olha a associação inconsciente desse garoto, que agora é um adulto, né? Eu não frequento ambientes que tem gente, independente que seja academia. Se tem gente, o inconsciente leva ele para aquele lugar da discriminação, do abandono, e ele sofre. Então, o inconsciente trabalha com um mecanismo de defesa, ele nega ir à academia. Tá bom, aí nós conversamos, expliquei isso para ele. Beleza, passa lá um mês e meio, 2 meses, eu volto para cortar o cabelo, e ele fala assim: ô, tem que te contar uma coisa. Eu falei: fala aí, rapaz. Pô, mano, eu emagreci 4 quilos. Eu falei: que legal, mas o que você anda fazendo? Sabe aquela ideia lá que você trocou comigo? Eu falei: sei. Então, tem nada a ver não, cara. Fui lá na academia, você tinha razão. Tinha até os caras, gente boa lá, os professores me acolheram, ninguém... Hoje eu sou um adulto, olha a fala dele. Hoje eu sou um adulto, eu consigo me defender, mano. Ninguém vai me colocar à margem mais. Então, eu fui lá e tô de boa, cara. Tô indo pra academia 3 vezes por semana. Então, você percebe que a questão do movimento corporal tá ligada, às vezes, né? A negação ao movimento corporal tá ligada, às vezes, a algo inconsciente. Se você é criança, você começa a correr, o adulto já olha para você e fala assim: para de correr, porque você vai cair. Se cair, você vai bater a cabeça. Se bater a cabeça, você vai morrer. Gente, tudo que for movimento corporal que eu vou me deslocar, o meu inconsciente tem um registro que eu vou cair e vou morrer. Como eu não quero morrer, então eu não vou me movimentar. Então, essas relações inconscientes, numa análise, e a análise ela é singular, ela é individual, ela começa a mostrar para as pessoas que é possível você se movimentar. É possível você quebrar aquilo que está te bloqueando conscientemente e fazer uma escolha. Né? Às vezes, uma falta materna, por exemplo, lá na primeira fase da vida, que a gente chama de fase oral, né? Uma ausência da mãe, ou uma agressividade da mãe, ou de quem fez a função materna, pode levar a pessoa, numa fase adulta, a começar a comer sem controle. Porque comer está ligado à amamentação, comer está ligado à boca, ao toque, ao afeto, né? Ao amor. Então, quando eu estou mal, eu busco quem? A representação materna através do alimento. Eu começo a comer. Não tenho controle, não sei de onde vem, porque eu não estou com fome. Então, a análise, ela vai desbloqueando isso. Então, começar um movimento corporal, na prática é o seguinte: começa a movimentar teu corpo, né? Vai dar uma volta no quarteirão da sua casa, vai alongar no tapete da sala.
Isso é prático. Só que às vezes você para no caminho. Então, a análise te ajuda a dar mais consciência para tudo isso. E como o Maurício comentou, né? Como que eu começo? Eu posso errar? Pode. E se errar, gente, tá tudo bem. Quantas pessoas começam uma modalidade e falam assim: ah, não é isso que eu gostei? Ué, muda a direção. Simples assim. Agora, nós estamos tão enraizados num orgulho que a gente tem vergonha de começar e parar e começar outra coisa. Essa vergonha fala, é melhor não ir, porque eu já fui e não deu certo. Gente, vai uma, vai duas, vai três, vai quantas vezes for preciso. Se você tem uma cultura de movimento corporal, é muito fácil você se identificar com as modalidades. Agora, quando você não tem, é difícil. E aí você precisa vencer o quê? É só a inércia do movimento? Não. É algo interno. Às vezes é só vergonha de ir lá e não dá certo. E tá tudo bem. Fala, galera, aqui para mim não tá bom. Subir e descer na caixa não funcionou. Agora eu vou lá para outro ambiente. Vou dançar. Ó, dançar não deu certo. Tropecei aqui no pé. Pô, vai lá alongar. Vai lá fazer yoga. E vai procurando o caminho. Exatamente. Valdeci Moreira, muito bom dia. Robério Almeida Silva, bom dia, Marilei, bom dia ao meu amigo Pinduca. Parabéns pelo trabalho de ambos, obrigada. Rita de Cássia, bom dia. Ela colocou assim, ó, a glamorização das academias, os estúdios de dança, pilates e afins elevaram e muito o que as pessoas entendem por prática de exercícios. Muitos não aceitam menos que isso. Acho muito estranho e lembro que caminhar na rua é de graça. Todo mundo pode e deve se exercitar. Primeiro, mandar um abraço para todas essas pessoas que estão passando por aqui, dando um alô. Eu tenho um amor muito grande por essas pessoas que estão nos dando um alô aí. Então, um oi para eles também. Agora, sabe o que acontece? Precisa ser mais leve. Se a academia, se eu não tenho uma identificação com a academia ou com qualquer outra modalidade, tá tudo bem, gente. Tem gente que ama esse ambiente. Vai lá, curte. Agora, se eu não me identifico, eu posso, como ela diz, pô, a glamorização. Se faz bem para algumas pessoas, é legal. E tudo faz bem para alguém em algum lugar do planeta. Agora, eu não gosto muito de academia. Perfeito, vai caminhar. Vai buscar a sua alternativa. E se você gosta, convide as pessoas, porque mais do que fazer, às vezes você está ao lado de quem precisa de uma forcinha. O que é a forcinha? Convida alguém para dar uma caminhada, se você gosta disso. Então eu acho que nós não precisamos, né, dessa polarização, e nós estamos vivendo isso hoje socialmente, né? São os extremos. Se não é verde, tem que ser azul, se não é o A, tem que ser o B. Eu acho que tem lugar para todos. Nós podemos sim entender o que é melhor para mim e, mais do que isso, respeitar o outro. Nesse livro eu trago um princípio, que eu estendo isso não só para o esporte, que é o seguinte, Marilei: se eu tiver 3 princípios na minha vida, eu consigo melhorar minha relação de conviver. Primeiro, é reconhecer o outro. O outro é o outro ser humano. Reconhecê-lo como alguém semelhante a mim. Se eu reconheço o ser humano, eu posso respeitar o outro. Eu não preciso desejar ser ou ter o que a pessoa tem ou o que ela é. Eu respeito a sua diferença. E se eu consigo reconhecer e respeitar, eu consigo compartilhar com o outro. Compartilhar os meus sentimentos, as minhas fragilidades, dizer que aquilo não me fez bem, se ela consegue me ajudar a não ter mais aquele sentimento. Então, tudo isso, né? Reconhecer, respeitar e compartilhar, regado ao amor, eu consigo ter uma convivência melhor. E nós saímos aí de uma pandemia, né? Entre tantos problemas, qual foi um dos grandes problemas da pandemia? A convivência. Pai batendo em filho, filho batendo em mãe, mãe brigando com o marido, marido brigando com a esposa, enfim. Nós não estamos aproveitando a vida para conviver com as pessoas. E esse conviver é necessário. Por mais que nós somos seres solitários. Nós não somos seres
do conjunto, do grupo, né? Sempre a decisão é dada internamente, você começa a direcionar se é sim ou não. Numa relação, se eu vou terminar minha amizade com você, eu não posso falar assim, né? Nós terminamos. Não. Alguém terminou e o outro só acordou com a situação. Só foi junto. Então nós somos seres solitários, mas nós não gostamos da solidão. Nós necessitamos do outro. O que faz eu estar aqui? Não é a mim, não sou eu, é você. São as pessoas que estão me acompanhando. Eu preciso do outro para existir. Então, estar com o outro, conviver com o outro, abrir esse espaço, né? Seja na sua família, para conviver com os seus familiares, na comunidade que você está, no seu trabalho. Então, nós precisamos, né, partir para essa relação de conviver. E conviver, volta lá ao que eu disse: reconhecer, respeitar, compartilhar, regado ao amor. Aí quando eu levo para o movimento corporal, que é necessário para o ser humano, pô, escolhe o que é legal. Às vezes é dançar. Pô, liga uma música aí no meio da sua sala, aí, da sua casa, e vai dançar. Vai dar uma caminhada. Né? Por mais que seja difícil as situações do dia a dia, elas existem. Então eu vou viver melhor no caos do que viver pior no caos. Né? A escolha é nossa. Luiz Bos Vidal, Pinduca é um cara que admiro muito. Manda bom dia para o Emerson Rodrigues. Pinduca é um monstro sagrado. Yara Guadalupe Garcia, bom dia. Excelente tema para iniciar mais uma semana. Parabéns a vocês. Tenho muito orgulho do profissional que meu ex-aluno se transformou. Um abraço. Olha, a Yara, ela foi uma grande professora, e eu digo para todos os professores, nesse momento, em nome da Yara, que eu sou um pouquinho de Yara. Eu sou um pouquinho de cada um dos professores que passaram pela minha vida, né? Eu saio daqui sendo um pouquinho de você, um pouquinho de cada um que nos acompanhou. Então, essa relação de a gente entender, né, que nós somos seres incompletos. Sartre diz o seguinte, né, que no homem a existência precede a essência. Nós existimos e no meio ambiente que nós vivemos, nós vamos criando a nossa essência. Diferente dos animais, onde a essência precede a existência. O animal já nasce pronto. O cavalinho nasce, em alguns minutos ele está ali andando. Nós, se formos deixados à sorte, nós morremos. Né? Então, essa relação de nos completar é com o outro. Então eu tenho muito amor, assim, muita felicidade em ter compartilhado com esses grandes professores. E a Yara, em especial, né, como ela falou um oi pra gente aqui, ela foi uma professora que me encantou e me encanta como ser humano. Quando eu disse para você do Felipe Ximenes, né, o curso que eu terminei agora, Jorge Forbes, são pessoas que me encantaram, mas não pelo conteúdo. O conteúdo é tão vasto hoje, né, tem tanta coisa, que não é o conteúdo, mas é o ser humano que me ensinou a ser mais humano. Então, sou grato, um beijão aí para o professor Yara e para todos os outros professores que passaram na minha vida. Mandar bom dia para todas e todos que estão acompanhando a gente. E quando me perguntaram, várias pessoas, várias, a Natália, a Renata, a Fátima, por onde começar? Por onde começar? Ó, primeiro, se você entrar lá no Instagram, lá no Pinduca Prado, eu vou mandar para você o programa Preparação de Então, Corpo Inteiro. Pinduca Prado, você vai receber, você pede lá no direct a preparação de corpo inteiro, você já vai receber gratuitamente no seu Instagram. Eu já mando lá para vocês começarem. Mas okay? Mais simples do que isso, pensa no seguinte: nós precisamos movimentar nosso corpo. Lembra, não é rótulo de modalidades esportivas que eu estou falando. Eu estou falando de movimento corporal. Se você consegue parar um pouquinho, 5 minutos no seu dia a dia, alongar os seus braços, alongar suas pernas, respirar, isso já é um início. Se você consegue dar uma volta no quarteirão da sua casa, tomar uma aguinha, voltar, descansar, isso já é um começo. Se você gosta do bate-bola, do futebolzinho no final de semana e curte fazer isso com seus amigos, volta a fazer. Né? E aí você vai começar. O começo tem uma coisa que é o seguinte, gente. Nessa psicanálise do século XXI, depois de Lacan, o Jorge Forbes estende uma direção, né, muito interessante, que é sobre responsabilidade.
A gente pode analisar o que aconteceu na infância da pessoa, quais são os traumas que existem no inconsciente, tudo isso é válido, que é a psicanálise do simbólico, que é a psicanálise freudiana. Mas o que nós precisamos para transformar nossa vida é assumir a responsabilidade, fazer uma escolha, colocar isso no mundo e assumir a responsabilidade. Então, numa análise, por exemplo, o que acontece? Você vai descobrir que você pode criar as suas respostas, escolher a sua resposta, colocar isso no mundo e assumir a responsabilidade sobre isso. Quando eu escolho começar a dar uma volta no quarteirão da minha casa, eu assumo uma responsabilidade. E não é só do seu movimento corporal, porque todo dia que você passar na frente da casa do seu vizinho, ele vai começar a se incomodar. Ele vai, o que você está passando todo dia aqui? Ah, estou caminhando. Vamos juntos? Então, isso é... Dica de ouro aí para todas e todos nós, combinado? Ó, arroba Pinduca Prado lá no Instagram, preparação de corpo inteiro, é só você pedir para ele mandar para você. O importante é começar. Começar por onde? Começa 5 minutos por dia, 10 minutos, e aí você vai pegando gosto. Tem uma coisa, gente, que é o seguinte: se nós eliminássemos nesse momento a palavra comparação, ficaria mais fácil para todos nós. Por quê? Quando eu uso a palavra comparação, se eu olhar para um atleta, para quem já está na academia, para quem já está malhando, fica tão distante, eu me sinto tão mal que eu não saio do lugar. Se eu olhar para outro lado e ver que tem gente que, além de não fazer nada, ainda está doente, eu olho e falo, nossa, como eu estou bem, estou tranquilo, eu fiz os exames, não deu nada errado. Mas não é essa a questão. A questão é você não comparar. Olha para você hoje, agora, no seu presente, e se pergunte, eu posso melhorar a minha condição? E quando você entender que seja você hoje uma pessoa sedentária ou você um atleta em alta performance, você pode melhorar. Você pode estar melhor hoje. E o que você vai fazer hoje para estar melhor? Nós estamos falando aqui, né, de movimento corporal, mas você pode melhorar um pouquinho a escolha na sua alimentação? Você pode se hidratar um pouquinho melhor? Você pode escutar uma música e ter um tempo para você? Você pode escolher pegar o teu celular agora e mandar uma mensagem para uma pessoa dizendo assim, pô, eu te amo, obrigado por você existir na minha vida. E aí você vai perceber o que você vai receber de volta. Então, é agora, gente. É começar o movimento nesse momento. Exatamente. Mandar bom dia para todas e todos que estão conosco, tá? E maiores informações, @Pinduca Prado, lá no Instagram. É só pedir a preparação do corpo inteiro e ele manda para você. Já é um caminho. Exato. Obrigada, viu, Pinduca? Eu quero agradecer, né, a oportunidade, como eu disse no início, é lindo estar aqui, é gostoso estar aqui. Você é uma pessoa que tem uma cabeça muito legal, assim, para conduzir os assuntos com tanta delicadeza, assim, de forma que acessa as pessoas, e estar ao seu lado só intensifica essa bandeira que eu estou trazendo, né, no meu dia a dia, que é da saúde mental, que é da saúde física, que nós podemos ficar melhores hoje, né? O nosso futuro a gente constrói agora, né? Então, Exatamente. eu quero te agradecer e agradecer a cada um das pessoas que passaram, falaram um oi. Como eu disse, são pessoas importantes na minha vida. Eu quero publicamente dizer que eu sou grato por vocês existirem na minha vida. Obrigado. Obrigada ao Anderson do Prado, Pinduca. Maiores informações, @Pinduca Prado, segue ele lá e pede essa preparação de corpo inteiro para começar. Se você já começou, já está mais evoluído aí, sempre é hora de melhorar. Foi o que ele falou hoje. Obrigada, viu? Obrigado, até a próxima. Para você,